Agora não tá aparecendo mais, Fê. Fê, travou? Eu acho que alguma coisa aconteceu. Acho que a minha travou. Eu acho que a Fê travou e a gente não tá conseguindo eh, escrever por causa disso. Mas Uhum. vou ler aqui o que vocês estão colocando. Acho que ela voltou. Expectativa, desafios, esperança. Gente, a minha internet está chovendo muito aqui. Sim. Vocês conseguiram manter o quadro? Não, saiu. Não. Não. Ô, gente. Que situação, hein? Nós temos várias coisas. Descoberta, ideias como agir, superação, engajamento, compartilhamento, virada, vários desafios, democracia, companheirismo, a Adriana colocou, várias coisas. Ah, legal. Eu acho que eu não vou compartilhar de novo o quadro, né? Porque acho que a gente pode seguir. Isso, depois a gente resgata ele e coloca na Isso. apostila, Legal. junto Boa. com o que vocês escreveram também no chat, para a gente criar essa nuvem de palavras novamente. Mas obrigada por terem compartilhado. A gente está super animado também, esperançoso com o que vocês têm compartilhado já com a gente, que vocês pensam e que vão, com certeza, colocar em prática muito em breve. E aí, hoje, vamos passar rapidinho a nossa agenda do dia. A gente vai repassar o que a gente aprendeu até agora, nas 2 últimas aulas que a gente compartilhou com vocês, e que vocês compartilharam com a gente também, que a gente aprendeu bastante. Vamos apresentar algumas ferramentas e metodologias de como fazer o projeto na cidade. E, além disso, a gente vai mostrar o resultado dos alunos que eles concluíram no nosso curso, né, com o Formiga-me. E, por fim, a gente vai pensar nos projetos de vocês, o que vocês querem fazer, como vocês pensam em fazer, e a gente vai trocar um pouco uma ideia para saber como isso poderia ser articulado e desenvolvido. É isso aí. Então, a gente vai fazer uma recapitulação, né, de todo o nosso caminho para chegar até aqui, que é a nossa, que é o resumo do nosso curso, né? A gente começou com entendendo onde a gente está, né, quem a gente é e como que isso influencia na nossa relação com a cidade. Então, a gente trouxe alguns dados, né, que vocês participaram do nosso questionário, sobre onde vocês estão, em que lugar da cidade vocês estão e como que vocês interagem com esses espaços. Depois a gente foi para uma parte de entender o que é cidade, o que é espaço público, vocês fizeram discussões sobre isso, a gente foi entendendo como essa relação mais direta, né? O que é essa cidade, o que é esse espaço, o que a gente pode e não pode fazer, né? Aí a gente partiu para a relação da cidade com a escola, a gente viu muito de como que a escola e a cidade têm tudo a ver, né? E como que da cidade, da escola para a cidade a gente pode agir e também da cidade para a escola. Em seguida, a gente começou a pensar nos problemas e soluções na cidade, para ter esse olhar mais, né, para o lugar que a gente está e o que a gente quer resolver, o que a gente observa e que são problemas e também inspirações de coisas que a gente gosta. Aí a gente passou a entender um pouco que os problemas são complexos e entender que quais são as causas e consequências dos problemas, para que a gente possa ter um olhar um pouco mais amplo para eles. E, em seguida, a gente trouxe uma série de inspirações, né, de iniciativas que transformam a cidade para mostrar como que alguns problemas urbanos estão sendo resolvidos de uma maneira criativa, inovadora, simples, muitas vezes, né? E agora, tudo isso para a gente chegar nesse momento que cidade a gente quer e como que a gente constrói essa cidade juntos, né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho de como fazer projetos na cidade. A primeira, para a gente saber como fazer projetos na cidade, a gente vai trazer uma inspiração que é muito legal para a gente. A gente passou rapidamente por essa parte mais conceitual com os estudantes, mas com vocês a gente quer aprofundar um pouco mais. Então, a gente tem esse material que são os 11 princípios para transformar espaços públicos. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais a fundo esse material, porque ele é uma referência teórica, né, conceitual,
é muito importante para quando a gente vai facilitar esses processos de criação de projetos. Então, como vocês, assim como nós, vão estar nessa posição de facilitar, de ajudar os estudantes a encontrar os seus caminhos para criar os seus projetos, é importante que vocês tenham esse conhecimento mais aprofundado do que é um projeto no espaço público e de que coisas a gente tem que considerar. Então, eu não estou... bom, acho que assim vocês conseguem ver, né? Acho que coloca na tela cheia, Fê. Pois é, eu só não sei como fazer Não, isso. em cima do mais não tem um quadradinho? Tem, mas ó... Ele não... acho que ele não vai ficar a tela inteira. Mas assim dá para ver. Sim. Então, esse é um guia, ele é bem completo, ele está disponível gratuitamente na internet, a gente vai passar para vocês. Ele foi construído a várias mãos, né, por principalmente duas especialistas, mas realização da Conexão Cultural e do Bela Rua, que é um coletivo também. E aí eu vou passar só rapidamente... ele é baseado no conceito de placemaking, que é essa ideia de fazer lugares, né? Que é a construção de um lugar na cidade, né? E como que isso interfere totalmente na nossa vida e como a gente pode melhorar os espaços, né? É bem essa ideia realmente de fazer, né? De mão na massa. E aí o que é interessante é que eles contam toda a história, mas é interessante, eu queria passar rapidamente sobre essa parte que eles falam dos espaços públicos bem-sucedidos, né? São aqueles onde as celebrações são realizadas, onde as trocas sociais e econômicas ocorrem, são pontos de encontro entre amigos, onde pessoas de diferentes idades, gêneros e culturas se encontram e servem como um palco para a vida pública. Então, né, a importância da gente trabalhar nesses espaços, né? E aí eu vou passar, que tudo isso aqui a gente não vai falar, mas depois vocês vão poder acessar esse material, a gente vai direto aqui para os 11 princípios que eles elencaram, que são os princípios para criar espaços públicos. E vocês vão ver que parece, nossa, mas criar espaço público, mas conforme a gente for passando, vocês vão ver como são visões, são maneiras, né, muito, muito sensíveis de você olhar para a cidade, considerar, né, uma série de contextos e os desejos das pessoas para que a gente possa criar esses espaços públicos, que no fim não é tão difícil quanto parece. Então, vou pedir a ajuda da minha amiga Cora, maravilhosa arquiteta urbanista. Bom, o primeiro princípio, então, é o especialista e a comunidade. Aqui tem um exemplo, né? A gente viu que em uma das iniciativas que a gente compartilhou, né, do projeto Cariacica, na aula passada, falando no ano passado, na aula passada, essa é uma das maneiras de você interagir com a comunidade. A gente precisa ouvir a comunidade, né? E identificar quais são os talentos dos ativos. O que isso quer dizer? O que as pessoas que vivem nesse lugar têm, né? Quais são as características dessas pessoas? Como é que elas vivem? O que elas fazem? Né? Qual que é a história desse lugar? Quais são as histórias dessas pessoas? Identificando essas pessoas, a gente consegue identificar esses personagens, né? E essas pessoas que vão ter uma visão sobre aquele espaço que precisam ser consideradas. E eu acho que, mais que isso, Fê, quando a gente fala que a comunidade é especialista, a gente diz que não há certo e errado com o que a comunidade compartilhar. Porque, principalmente quando a gente fala com pessoas especialistas acadêmicas, eles têm... Vou refazer para não ficar feio. Mas muitas pessoas tendem a achar que só a especialidade acadêmica tem voz, digamos assim, né? E, na verdade, o que tem voz nesse caso, né, na construção de espaços públicos, é a necessidade e a vontade das pessoas que ocupam aquele espaço. Porque, como a gente falou na primeira aula, além do espaço físico em si, o que faz um espaço ser um espaço público é a presença de pessoas e o encontro delas. Então, se não tiverem as pessoas e elas não estiverem desempenhando a função que elas querem naquele lugar, não vai existir espaço público. Eu queria falar só também que na primeira aula a gente falou sobre algumas ferramentas da escola e o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico,
é um documento que deveria mapear um pouco do que a comunidade escolar tem para oferecer e quem é essa comunidade. Então, de repente, para começar um projeto que vai incluir o Grêmio, o PPP pode ser um ótimo ponto de partida para esse Grêmio ter esse reconhecimento da comunidade da qual ele faz parte. Então, não só porque lá vai estar as características dos estudantes daquela escola, mas porque geralmente também tem informações sobre o entorno. Acontece de muitas escolas, por exemplo, no começo do ano, mandar um formulário para as famílias responderem sobre quantidade de filhos, quem trabalha na casa, e essas informações são importantes para a gente reconhecer a comunidade do qual a gente faz parte. Então, já parte do princípio de que a gente tem que participar da construção desse PPP para a gente conseguir ter as informações que são importantes para a gente. Então, quanto mais a gente participa, mais a gente toma conta das informações para a gente também. Legal, boa, Ju. Aqui no material eles trazem algumas dicas e lá no site, nesse site People Make Parks, tem uma série de ferramentas que podem ser usadas para fazer esse reconhecimento dos desejos, das vontades e das especialidades, né, da comunidade. O segundo princípio é vá além do design e crie um lugar. Que aí é um pouco do que a Cora estava falando também, né? Muitas vezes os especialistas vêm com uma ideia pronta e muito bonita, muito maravilhosa. Não, porque esse parque aqui com essa, né, essa estrutura, né? Você já deve ter visto algumas coisas assim, né? Aqui em São Paulo, tem vários exemplos, né? Nossa, uma praça linda, mas não é um lugar, né? É bonito, né? Só para ver, mas não é um lugar, né? O que faz de um lugar? As pessoas têm que se sentir bem, elas têm que se sentir convidadas a estar nesse lugar. Né? Uma praça maravilhosa, mas não tem um banco para sentar, não tem uma árvore para você ficar embaixo na sombra, não tem equipamentos públicos, né? Parquinho para criança, não tem nada, né? Não tem nada que realmente atraia as pessoas, né? Então, aqui eles trazem algumas sugestões de implementar mudanças que deixem o espaço mais convidativo, mais acessível, né? E tem essa questão de incentivar os prédios, né? A ter fachadas ativas, porque isso também ajuda, né? As pessoas a se locomoverem pelo lugar e ter um espaço, né? Porque é isso, pode ser um espaço que é privado, mas que tem uma parte que é aberta ao público, e essa parte tem alguma coisa a oferecer à comunidade, né? E pensar nos diferentes usos que as pessoas podem fazer desse espaço e e aí, a partir desses diferentes usos, dessas necessidades, pensar em como que vai ser essa estrutura, né? E é legal também pensar que eu acho que a grande questão é a gente dar a liberdade para as pessoas expressarem o que elas querem. Porque, por exemplo, a Paulista aberta e o Minhocão aberto durante os finais de semana, não existe nenhum móvel, né? Existem imobiliários, como é que fala? Que as pessoas levam, né? Cadeira de praia, enfim, tendas, mas não existe nada posto ou fixado pela prefeitura para tornar aquilo um lugar. Que nem eu falei, o lugar é feito de pessoas e da função que elas querem desenvolver ali. Então, acho que a liberdade e a flexibilidade que o lugar pode oferecer é muito importante para tornar ele criativo, né? A criatividade fica na cabeça das pessoas e não de quem pensou em quem talvez vá ocupar aquele espaço. Sim. Aqui a gente tem também, eles trazem algumas dicas, né? Tem a dica dessa palestra, desse inglês, e tem também um manual de isso que a Cora está falando, para criar mobiliários, jardins e brinquedos reutilizando materiais, porque a gente sabe que tem uma série de mobiliários urbanos. A gente tem aqui em São Paulo, eu não sei se eles estão ativos, mas alguns anos atrás, o bancos para, como é que é? Era praças com bancos, era alguma coisa assim, e era uma estrutura muito simples que eles iam e colocavam, porque tem aqueles bancos que horrivelmente, né, a gente chama de banco anti-mendigo, alguma coisa assim, é um nome horrível, mas é exatamente isso, ele é aquele banco que parece uma ondinha, que é para as pessoas, para as pessoas em situação de rua não poderem dormir. E aí, além disso, enfim, além disso já por si só ser uma questão, né, ser um problema,
não é um banco confortável, porque mesmo que não seja alguém que vá dormir, e a gente pode problematizar isso, mas a gente não vai fazer isso agora, senão a gente vai ficar, né, horas aqui falando disso. Mas se eu quiser deitar para ler um livro, né, se uma criança quiser, enfim, descansar, e aí eles criavam essa estrutura que era uma estrutura muito fácil de você ir lá e colocar uma estrutura que virava um banco com encosto, era bancos com encosto, lembrei agora. Então, tem várias maneiras de hackear os espaços construindo essas intervenções. O terceiro princípio é encontre parceiros. A gente já falou muito disso aqui, né? De como é importante, a gente não faz nada sozinho, né? As formiguinhas nunca estão sozinhas. De como é importante a gente ter pessoas, empresas, iniciativas para dar suporte, e como um pode ir ajudando, né, numa parte. É isso, a escola, por exemplo, né, como pode ser um grande parceiro de iniciativas e de pessoas e de grupos. Que alguém quer falar alguma coisa? Vou abrir um microfone aqui. Rolou uma interferência. De como é importante a gente identificar esses parceiros, entrar em contato e perguntar o que podem oferecer, né? E também, às vezes, nem é só o que oferecer, né? O que eles podem oferecer, mas o que o grupo como um todo pode oferecer de melhoria para aquele parceiro, né? Porque às vezes é uma praça na frente de um prédio particular. Se aquela praça estiver ativada com pessoas ocupando, é muito melhor para os moradores e para quem administra aquele prédio, né? Então, acho que não é só o que ele vai ganhar. Uma via de Não é mão só... dupla, né? Exato, exatamente. Identificar as Que não seja só necessidades de todo dinheiro, né? mundo. Algum Isso. tempo atrás, tinha um projeto que acontecia nas escolas do estado que se chamava Amigos da Escola, em que pessoas da comunidade que não faziam parte da escola, não precisava ser pai de aluno nem nada disso, podiam ir lá, por exemplo, dar uma aula de alguma coisa ou ajudar em alguma coisa na escola no final de semana. E quando a gente fala de parceria, inclui essas pequenas ações também. De repente, na comunidade tem um pai de aluno que é marceneiro, ou então tem uma mãe que pode ajudar, sei lá, fazendo café para o pessoal que vai trabalhar. Então, tudo isso é parceria. É claro que a gente precisa, muitas vezes, para colocar um projeto em prática, de uma parceria especializada, né, de alguma construção ou de algo muito mais efetivo. Mas toda parceria, quanto mais gente se unir para fazer a coisa, também é mais fácil de fazer funcionar. Até porque na comunidade escolar, um conhece o outro que conhece o outro, e esse boca a boca, esse conhecimento das pessoas também é uma forma de fazer os projetos tomarem corpo. Boa, Ju. O quarto princípio você pode ver muito ao observar, que é justamente aquilo que a gente falou de olhar para o espaço e entender como que ele está sendo usado, né? Aqui eles dão um exemplo muito interessante de como as pessoas procuram a sombra, né? Então, olhar para isso, você identifica uma necessidade, as pessoas precisam de sombra, né? É uma praça, você vê, tem toda uma estrutura, mas parece que tem pouca sombra, e as pessoas vão justamente buscando esses cantinhos, né? Então, observar como as pessoas usam, né? O que pode dar essas dicas de o que elas gostam, o que elas não gostam, o que funciona, o que não funciona, e como você pode resolver, né? De que maneira você pode criar espaços que sejam exatamente aquilo que as pessoas precisam, né? E a grande questão é que às vezes as pessoas não conseguem expressar, né? Com fala o sentimento, o que desejam. Às vezes a gente não tem ideia, às vezes a pessoa nem sabe por que sentou naquele local ou escolheu aquela praça para ir. Então, por isso que é importante a observação, né? Exatamente. Aqui também tem algumas dicas, né, de vídeos e projetos que são inspiradores. Aí o 5 passo tenha uma visão para o espaço. Isso, de novo, a gente volta, né, em ouvir as pessoas, mas principalmente entender, eles falam desses 3 pontos essenciais: saber quais atividades podem ser oferecidas no espaço, definir as intervenções que vão tornar o espaço mais confortável e atrativo, e garantir que tudo seja feito para que o espaço seja um lugar importante para as pessoas, um lugar onde elas queiram estar.
É essa questão de você realmente olhar para o espaço e imaginar o que pode ser feito ali, né? Qual que é meio que a vocação desse espaço, né? E o que a gente pode, e como a gente pode interagir com ele para criar um lugar que seja bom para as pessoas. E isso, como sempre, né, envolver a comunidade, envolver todo mundo que usa esse lugar de alguma forma, né, conversar com as pessoas do bairro, entender a história da região. A visão vem desse estudo, né? E aí precisa ter essa escuta, né, muito ativa. O sexto passo, então, esse eu acho o mais importante, que é simples, rápido e barato. Porque sempre que a gente pensa em fazer projeto, vem essa coisa, mas é muito difícil, é muito complexo, tem muitos passos, né? É muita coisa para fazer, vai custar muito caro. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é experimentar pequenas intervenções, né? De novo, a gente volta no trabalho de formiguinha, né? Pequenas ações, o que de mais fácil, rápido a gente pode fazer e testar, né? Testar é muito importante, porque quando a gente pensa num projeto megalomaníaco incrível, seria incrível a gente fazer toda uma praça com uma série de estruturas, mas vamos dar o primeiro passo, até porque às vezes a gente dá esse primeiro passo e testa, vê como as pessoas reagem, vê se aquilo faz sentido, de repente já vira uma inspiração, aí os parceiros veem que você fez aquele primeira intervenção e falam, olha, que interessante, a gente pode ampliar. Então, né, começar do pequeno para ir criando depois as camadas e complexificando, né? E diminui a chance de erro, né? Sim. E de prejuízo, não só prejuízo monetário, mas prejuízo de mão de obra mesmo. Eu tenho uma história que eu acho muito interessante, que quando eu descobri, eu fiquei impressionada. A Times Square, lá em Nova York, a gente sempre vê aquela imagem, né, com milhares de pessoas, e tem toda uma infraestrutura, tem banco para a pessoa sentar, tem calçada, tem aparatos físicos que fazem com que os carros não passem. Mas eu não sabia disso, se alguém também já sabia, ótimo. Mas eles começaram colocando cones para os carros não passarem. E as pessoas ocupavam a rua. A primeira ação não foi colocar calçada, não foi ampliar a loja, né? Porque tem muita loja que acaba ocupando a calçada também, não foi colocar banco, não foi colocar, sei lá o nome daquilo que coloca no asfalto para o carro não passar, eram cones que as pessoas colocaram lá para os carros não invadirem. E eles começaram a ver como é que o fluxo de carros ia ficar, se ia ficar muito congestionado, como é que as pessoas iam se sentir naquele lugar, porque era um lugar opressor, era muito trânsito. É tipo você pensar na Paulista durante a semana, né? Ninguém imaginava que seria possível a Paulista não passar carro durante o domingo. Era impossível, vai ficar um congestionamento enorme. Tem pessoas que ainda dizem isso, mas melhora muito a qualidade de vida das pessoas que moram ali perto e melhora também o comércio, né, das pessoas que tem um comércio ali na frente, porque as pessoas achavam que só quem trazia lucro era quem estava de carro, e muito pelo contrário, quem está a pé, quem está de bicicleta, consegue observar muito mais os espaços do que quem está de carro. Então, essa história da Times Square, eu fiquei assim, chocada, porque para mim ela era daquele jeito desde sempre. E quando eu descobri que eles começaram colocando cones, assim, eu fiquei, meu Deus, que incrível. Quem sabe um dia a Paulista vai estar fechado para sempre. Esse exemplo aqui, né, que eles colocam no material, nesse guia, é justamente de Dallas, né, e que é um projeto que ocupa temporariamente vagas de ruas, né, e essa é uma ocupação que pode ser feita de maneira temporária, com, sei lá, cadeiras, pequenos recursos, e a gente tem também aqui em São Paulo, inclusive, que já virou um projeto, que são os parklets, né? Que aí depois você consegue instalar uma estrutura mesmo que usa duas vagas de carro e que é um espaço público, né? E que ele pode ser móvel, mas ele pode ser também fixo. Então, né? E testando essas possibilidades. E quando a gente fala da escola, assim, é legal a gente sempre lembrar que a gente vai estar trabalhando com criança e adolescente. Então, também, partir do simples e do rápido é legal para motivar essa galera a participar, né?
quando a gente tenta desenvolver com os estudantes uma coisa muito grande, que vai demandar um tempo enorme, que de repente eles não vão conseguir acompanhar o processo e ver o resultado, pode acabar desanimando o grupo. Então, fazer um projeto também que eles vão conseguir ver durante aquele ano o resultado, a gente que está na escola sabe que é importante ter um começo, meio e fim. Então, também não dá para a gente pensar num projeto enorme, que vai demorar 2 anos para ficar pronto, e que os alunos não vão acompanhar o resultado final, porque o grande interesse é que esses estudantes participem, né, da construção desse projeto, da evolução dele. E eu até fiz um comentário no chat que o professor está acostumado a trabalhar com pouco dinheiro, né? A gente faz acontecer um monte de coisa na escola, quase sem grana, porque sempre é muito difícil chegar na ponta mesmo dos alunos e das atividades que os professores propõem, e a gente consegue fazer muita coisa legal na escola, apesar da falta de grana. Então, esse princípio também, eu acho que ele é um dos mais importantes, assim, dessa lista, porque faz com que a gente perceba que mesmo coisas pequenas, as pequenas ações, simples, baratas, rápidas, elas têm um efeito enorme, assim. Não precisa de muita coisa para o negócio ser bacana. E é isso que você falou, né, Ju? Motiva, né? Você fala, pô, que legal, consegui fazer. Né? Isso é uma super motivação, né? Deixa todo mundo animado. O 7º princípio é a triangulação, que aqui é um conceito, né? Que é o processo pelo qual alguns estímulos externos incentivam interações entre as pessoas e fazem desconhecidos conversarem como eles se conhecessem. Que é, dependendo da disposição que você coloca as coisas no espaço público, elas podem estar conversando ou não, né? Elas podem facilitar a interação, facilitar as pessoas, né, com que as pessoas interajam ou não, ou pode inclusive afastar. Aqui tem esse exemplo do jogo de xadrez, a gente tem um jogo de xadrez gigante desse no centro da cidade também, em um espaço. E é isso, né? Você coloca, é um mobiliário que você coloca ali e que de repente as pessoas começam a interagir, né? Dependendo de como tiver o banco, tiver colocado um na frente do outro, as pessoas vão se olhar, isso vai gerar uma interação. Né? Então, isso é muito interessante, é uma coisa que às vezes é fácil de fazer. E uma coisa que eles sugerem é posicionar, observar e aí mudar o posicionamento. Né? Se você coloca de uma forma e vê que a interação não está rolando, você muda. Porque não é só também a interação de quem está ocupando, né? Quem está jogando nesse caso. São as pessoas que estão sentadas, descansando, assistindo, as pessoas que estão comendo na restaurante em cima, estão também observando e pensando, eita, que legal, vou também brincar depois. Então não é só saltar ali e terem pessoas ocupando aquele espaço. Toda essa relação de pessoas que estão observando, que estão passando, é importante. E como é importante você posicionar isso de uma maneira que todo mundo consiga participar, mesmo que seja de longe, né? Mesmo que seja assistindo, mesmo que seja passando por ali, conseguindo observar isso que está acontecendo. O 8º princípio, sempre dizem não pode ser feito. Isso é uma coisa que a gente ouviu muitas vezes nas oficinas do Formiga, em eventos que a gente fazia, quando a gente conversava com as pessoas, sempre tinha, não, mas aí isso não dá para fazer, essa praça abandonada não tem jeito, sempre não tem jeito, né? As pessoas têm uma descrença e a gente não julga, porque, né, realmente dependendo do contexto, é muito difícil conseguir vislumbrar essa possibilidade de realmente se apropriar da cidade, realmente ir lá e fazer um projeto, parece impossível, né? E é por isso que a gente fala da importância do ser rápido, barato, simples, né? Porque aí você mostra que é possível. Né? Você mostra, você já dá o argumento e já consegue desmontar esse desânimo, né? Esse derrotismo de que não vai rolar. Então, por isso eles falam das implementações de pequena escala, né? Mas se não der certo também, Fê, eu acho importante pensar que não é porque não dão certo ali que não daria em outro lugar, sabe? Eu acho que a gente sempre está se aprimorando, então talvez não tenha dado certo numa primeira tentativa em um lugar específico, mas... Mas isso é aquela coisa de assim, sabe quando a criança fala, eu não gosto, mas nunca comeu. Não gosto de manga, mas nunca comeu.
Então, assim, vamos tentar? Pode ser que não dê, mas é isso. O que a gente vai aprender fazendo um projeto que não deu certo? A gente vai aprender também, né? O que pode, o que dá, o que não dá. E às vezes, fazendo e vendo o que não deu certo, você já tem uma ideia do que pode dar. Então, acho que é só ultrapassar essa primeira barreira do não vai dar para fazer nada, em lugar nenhum. E é legal a gente pensar também, né, nessa ideia de fazer os projetos independente de uma força maior, né, ou do poder público. É óbvio que a gente quer também dar visibilidade para os espaços que precisam de ajuste, ou para esse poder público olhar, né, para onde precisa mudar, ou uma grande empresa tomar aquilo para si, enfim, podem ter vários objetivos. Mas por isso que a ideia do Formiga é a gente realmente tentar as pequenas ações de uma forma independente, para trazer visibilidade e também tornar a comunidade parte daquilo. Então, mesmo que seja uma pequena mudança, colocar lixeira, sei lá, de garrafa PET para as pessoas colocarem bituca numa praça. É uma coisa muito simples, não exige nada do poder público, embora todo mundo ache que vai dar um trabalho ter aquela manutenção, mas já vai fazer uma diferença e todo mundo vai olhar para aquilo com bons olhos, assim. Então, também trazer o olhar das pessoas para aquele espaço é importante, né? A gente não está falando de mudar o mundo de uma vez ou de mudar a relação com a cidade com uma ação instantânea, mas são pequenas ações. Então, tem uma praça do lado da escola que a gente vai alterar, é uma praça, mas depois a gente pode, no próximo ano, daqui a um tempo, melhorar alguma coisa da rua. Em seguida, sei lá, mudar alguma relação com o comércio, enfim. São pequenas ações que juntas fazem a diferença. Então, a gente falou da diferença do olhar, né, dos professores e dos estudantes em relação a soluções e problemas, porque os professores conseguem olhar, né, o problema geral, né, um problema maior. E a gente está falando aqui de pequenos problemas mesmo, de problemas diretos, direcionados, de que a gente pode agir naquilo e depois ir agindo em outros, né? Porque se a gente tentar resolver um problema de uma vez, realmente vai ficar muito difícil de ser feito e a gente vai depender de outras forças. Mas fazer pequenas ações depende de menos gente, de menos dinheiro, de uma maneira mais simples. Exatamente. O nono princípio é a forma deve dar suporte à função, que é uma coisa que a gente já falou também quando a gente falou do design versus o lugar, né? Mais do que para entender que estrutura aquele lugar precisa, eu preciso antes entender que função que esse lugar tem e o que eu quero construir aqui, né? Então, essa visão do espaço, definir os objetivos, que atividades que a comunidade quer que sejam feitas aqui, o que as pessoas querem, quais são os usos que podem ser feitos aqui, para depois a gente vir com a estrutura e entender, né? Aqui na Praça da Nascente, que eu participo do coletivo, a gente fez um processo assim, a gente conseguiu, a gente não, né? A gente, porque foi liberada uma verba de emendas parlamentares de vereadores, conseguiram fazer transferir essa verba para uma reforma feita na praça, e nós, como coletivo, ajudamos a construir esse projeto. E o primeiro projeto que veio, né, que foi feita lá uma licitação, a empresa que ia fazer a obra se apresentou e apresentou um projeto, só que como tinha um grupo que estava ativo ali, a gente chegou e falou, e aí era um projeto assim, mobiliário, tudo de ferro, né? Parquinho de ferro, o piso era todo cimentado. A gente falou, então, a gente já tinha um projeto que tinha sido feito em parceria com a USP, né? Com o laboratório de urbanismo lá, e aí que era o piso intertravado para ter a água repondo os lençóis freáticos, que é uma coisa importante para um espaço que tem nascentes, os mobiliários serem de madeira. Então, a gente conseguiu dizer que a função ali daquela praça, né, tinha uma série de necessidades e que a forma como essa reforma ia ser feita precisava considerar todas essas características desse lugar e o desejo da comunidade. A gente já tinha isso mapeado. Então, a gente conseguiu fazer essa intervenção e aí foi feita a reforma com esse dinheiro público, né? Da maneira que o lugar precisava que fosse feito e a comunidade queria que fosse feito. Então, isso é muito importante, né? Por isso que é importante a gente ter à mão esse conhecimento da comunidade e do espaço para que isso possa dar suporte ao que vai ser feito ali.
Eu acho que a forma é a materialização da disputa que o espaço está disputando ali, né? Como a gente falou, o espaço ele é um ator de disputa política, né, de poder na cidade. E assim, ele pode oprimir, o espaço pode oprimir, o espaço pode agregar, o espaço pode abraçar, o espaço pode separar. Então é muito importante a gente pensar na forma também física, né? A forma que fala aí, a forma física mesmo do espaço. Se a gente colocar uma rua e falar, essa rua vai ser compartilhada, e os carros vão passar junto com as pessoas e com os carros, e não vai ter nenhuma segregação. Será que a pessoa que está andando ali, né, a pé, ela vai se sentir tão confortável quanto a pessoa que está no carro? É importante a gente pensar numa separação, porque senão a pessoa não vai se sentir segura. Então, um espaço livre, sem nenhuma divisão, é uma forma opressora para o pedestre e para o ciclista também, porque ele não vai se sentir seguro. Então, a gente precisa pensar na função, mas lembrando que a forma vai definir como essa função vai ser concebida, né? Como ela vai ser. Aplicada. Isso, obrigada. Sim. Temos um participante aqui. Bom, o princípio número 10 é: dinheiro não é problema. E isso tem muito a ver com essa questão dos parceiros, né? Eles falam aqui. A comunidade e o parceiro. Se todo mundo estiver envolvido, se todo mundo se organizar, a gente consegue fazer muita coisa sem o dinheiro, né? Com doações de mobiliário ou com doações de tempo, de dedicação, né? Uma coisa que eu ouvi muitas vezes da Cláudia Visoni, que eu já contei, né, da horta comunitária das Corujas, aqui a gente não precisa de dinheiro, né? A horta não precisa de dinheiro, precisa de gente, precisa de tempo, precisa de água. Então, às vezes, a gente fica muito focado nessa lógica do capital, né? Mas precisa de dinheiro. E às vezes não, às vezes é uma troca, né? Às vezes é um escambo, às vezes é uma permuta que dá para você fazer. Eu tenho isso disponível e eu consigo, né, fazer essa troca. Então, como é importante você ativar a comunidade, os parceiros, para que a gente entenda também o que precisa de recurso e quem tem. Que às vezes tem recurso, e isso é uma coisa que eu já vi em vários projetos também dos coletivos, que assim, você tem uma série de recursos, de verbas, de emendas, enfim, que muitas vezes não são usados, né? Então, às vezes tem o dinheiro, às vezes o dinheiro não é problema, mas às vezes tem o dinheiro e a gente não consegue acessar, porque a gente não tem o projeto, porque a gente não vai atrás, porque o sistema também é muito burocrático. Essa reforma que eu comentei da praça foi uma luta para a gente conseguir conseguir a liberação dessa verba. O dinheiro foi parar em outra prefeitura regional, e se não fosse o acompanhamento das pessoas do coletivo, esse dinheiro teria se perdido e essa obra não teria sido feita, que é o que acontece muitas vezes, né? Então, às vezes, é mais a mobilização. E na escola, existe uma barreira muito grande entre a comunidade escolar e a relação com as verbas que a escola recebe, assim. Falta um conhecimento mesmo de para que serve cada verba. Acho que os professores podem dizer aí se eles concordam com isso. Mas a gente fica muito refém do que geralmente a direção está fazendo, porque a gente não entende para qual coisa pode ser gasto aquele dinheiro que está entrando. Então, é importante também a gente se aproximar, né, dessas informações. Existe uma planilha enorme dizendo para que cada verba serve, mas é legal a gente conhecer essas verbas. E uma outra coisa sobre isso de dinheiro não é o problema, muitas vezes a simples ocupação de um espaço já é uma ação, né? Então, por exemplo, eu falei lá da minha escola, que tem a Barroca, que é um lugar que era só para carro, e que aí a EMEI começou a ir lá e ocupar para aula. Isso já pode se transformar num projeto que não exige um dinheiro, exige apenas que as pessoas da escola se organizem e vão para aquele lugar usar aquele lugar. Então, é claro, é muito legal quando a gente tem uma grana disponível para poder fazer um projeto bonito, que vai chamar atenção, que vai ter uma marca, só que a gente pode começar a fazer os projetos de uma outra maneira. Tem muito espaço que a gente vai querer revitalizar, ou muitas ideias que a gente tem, que precisa principalmente que as pessoas estejam lá. Então, trazer as pessoas para esses lugares, trazer os alunos para esses lugares, incentivar os professores a levarem os estudantes para lá. Então, tem essas duas coisas. Eu acho que vale muito a gente conhecer as verbas que chegam na escola,
principalmente se a gente está pensando em projeto que vai ser dentro da escola ou nos arredores, mas também vale a pena a gente pensar que a ocupação dos espaços que interessam a gente já é um projeto por assim só, assim, por si só. Então, vale a gente pensar nisso também. Total, Ju. Bom, e o último, e não menos importante, porque não é o último, né? É o que indica que justamente não tem fim, né? Não existe um fim para um projeto que é feito na cidade, porque a cidade é dinâmica, ela é móvel, é isso que a gente falou também quando a gente falou lá das iniciativas, de como o contexto muda e aí as necessidades mudam, né? Então, agora a gente tem uma necessidade devido à pandemia, né? E uma série de outras necessidades surgiram com essa questão que veio para todo mundo. Então, não existe um fim, né? É importante que eles falam, é importante estar aberto à mudança, né? É importante entender que os espaços mudam, que as pessoas mudam, que o contexto muda, né? A situação econômica muda, a situação sanitária muda, e estar aberto a reconstruir, a repensar, né? Isso o tempo todo. Então, não é aquela coisa de vou fazer uma intervenção e ela vai funcionar para sempre. Às vezes ela vai ter um tempo, né? E depois ela vai sumir ou ela vai virar uma outra coisa. E tudo bem, né? Porque isso faz parte do processo. E aí aqui a gente tem alguns exemplos, Cora, não sei se você queria falar desses exemplos aqui, mas são só algumas inspirações, né? Eles trazem exemplos desses princípios aplicados aqui no Brasil, né? Esse documento, originalmente, ele foi desenvolvido, ele foi baseado em um documento estrangeiro. E aí, as meninas colocaram no final do documento, por isso que o título desse capítulo é Placemaking no Brasil, porque elas queriam mostrar que aqui no Brasil existe. Às vezes a gente vê coisas muito distantes, né? Mas aqui no Brasil existem iniciativas que colocaram esses princípios na roda, nas cidades. Aí eu Sim. achava legal só a gente passar mesmo. Sim. Por exemplo, esse daqui, legal. piquenique iluminado. Que tipo de estrutura você precisa? Nenhum. Pessoas, cangas e velas. Né? Barato, Exato. simples. Aqui tem Sim, intervenções da Batata Precisa de artísticas. Você é incrível. Foi uma iniciativa que teve no Largo da Batata. E ativou os espaços lá. Hoje em dia tem algumas instalações, né? Pintura de bancos, você vê, reformas de escadarias, né? Tem um grupo também que chama Acupuntura Urbana, que tem uma série de intervenções nesse sentido. A Cidade Ativa também faz aqui. Sim. Cara, isso aí não é no Anhangabaú, minha gente? Vocês que são daqui. Basurama, sim. Que tá muito diferente. Tem aí embaixo. Sim. Então, assim, são muitas ideias, né? E é legal que esse material é bem completo. Esse do Centro Aberto já é uma iniciativa da prefeitura, né? Não sei se Sim. tu conhece. É nessa praça, inclusive, que eu acho que tem o... não é, não. Que tem o xadrez gigante. Então, assim, aqui são só mais... são algumas outras inspirações para somar aquelas inspirações que a gente já trouxe, né? Aqui tem várias outras que podem servir como inspiração para replicar, né? E fazer. Tem várias. Os parklets que eu comentei. E é isso. Bom, a gente vai... Fala. Eu ia comentar que a Kerley colocou aqui que a virada cultural mostra a possibilidade de intervenções na cidade. E é isso, é como carnaval, né? É um espaço, é um momento e um espaço que é criado que às vezes a gente não imagina ser possível e que tem funções completamente diferentes do que no dia a dia, né? Uhum. Traz uma vitalidade para a cidade, as pessoas se engajam mais, criam um senso de comunidade, de orgulho da cidade, que é imprescindível para a gente viver com qualidade nas cidades e nos centros urbanos, principalmente. Uhum. E na virada cultural, essas intervenções acontecem todas de uma vez,
e talvez se elas fossem divididas durante o ano, a gente conseguisse se apropriar muito mais de mais atividades e de mais coisas que acontecem na cidade. Então, também é isso. Acontecem coisas muito legais na virada cultural, a gente não consegue ter acesso a tudo de uma vez, e de repente, se acontecesse, sei lá, um pouquinho por mês, todo mundo ia acessar. Então, é muito legal mesmo ter essa visão da virada cultural, né? De como ela traz uma proximidade da cidade que poderia ser estendida para o resto do ano. Amo, E é saudades. isso. Sim, a gente trouxe esse panorama, a gente acha esse material muito interessante, mas uma provocação que a gente já fez internamente é muito legal, mas como a gente aplica, mas não, né? E como a gente aplica isso na prática? Como que a gente sai dessa teoria? Qual é o passo a passo, né? Como que a gente realmente transforma e cria os projetos a partir de toda essa base teórica conceitual, né? E aí a gente se inspirou, a gente já vai liberar vocês para o intervalo também, porque né, muito conteúdo, já estamos chegando nas 6 horas. Mas a gente quer mostrar só aqui antes da gente ir para o intervalo, e depois do intervalo a gente vai voltar falando um pouquinho mais da nossa metodologia também. A gente se inspirou nesse modelo de Canvas, que é um modelo de negócios, né, que é um modelo que é mais prático, que é para a criação de negócios, mas se você olhar para ele com um olhar além, você vai ver que ele tem uma série de perguntas, né, que inclusive no jornalismo a gente usa para criar notícias, né, que é o como, o que, para quem, quanto, e aí usando esse modelo como base, porque no fim isso daqui é um modelo para você criar um negócio, para você, enfim, criar um produto ou criar um serviço, né? E se você for pensar que o espaço público e a cidade é um produto e é um serviço, ainda que não siga a lógica, ou não deveria seguir a lógica capitalista, porque é um espaço compartilhado, público, de acesso democrático, né, para todo mundo, você pode usar essa mesma lógica que funciona, né, para vender sem dinheiro um espaço público para todo mundo, né, para ter uma cidade que seja interessante para todo mundo. Então a gente mesclou essas duas metodologias e criou a nossa, que é muito simples, muito fácil, mas que ajuda a gente a fazer esse passo a passo de criar um projeto. E pensar que essa construção vai ser feita com vocês, né, os professores, os profissionais de educação que estão ainda na escola, mais os estudantes, ter essas ferramentas para dar o ponto de partida, ter essas perguntas para, de repente, fazer uma roda de conversa mesmo, em que eles possam colocar as informações que eles têm sobre o como, sobre o que, para quem, pode trazer um monte de possibilidades, né? Então, a gente, no começo, fez aquela discussão com vocês de problemas, soluções, o que a gente achava bom, o que achava ruim, e os estudantes fizeram também esse processo, e depois de ter essa discussão sobre cidade, espaço público, problemas e soluções, partir para essa ferramenta das perguntas, né, organizar os pensamentos através desses dois modelos que a gente passou, pode ser um ótimo ponto de partida. Então, por isso que a gente trouxe aqui tão detalhado essas duas informações, porque é uma ferramenta que vocês tendo na mão e vocês vão ter na apostila, pode servir de direcionador mesmo para trabalhar com os estudantes, né? Pode ajudar na hora do início da construção, assim. Sim. Então, é isso. Vamos para o nosso intervalo. Não esqueça de levantar, né? Se esticar, beber uma água, fazer um xixi, né? Saia um pouco da frente da tela, porque depois do intervalo a gente vai voltar para falar da nossa metodologia, de como construir um projeto e contar do processo que a gente fez com os estudantes e como que a gente chegou num projeto e como que isso pode ser aplicado também por vocês nos projetos de vocês. Cora, você consegue compartilhar a playlist? Vamos deixar a playlist rolando. Agora são pontualmente 17h59, mas vamos considerar que são 6h10 a gente volta, tá bom? Oi, Fernanda. Aqui é a Jaque, tudo bem? Oi, Jaque. Você me deixa como host para eu fazer a Sim. separação de salas? Beleza.
Aumente o som. Do leste, por todo o centro-oeste. Aí sim, hein? Obrigadão. E o Rio, os sambas e batucadas, os malandros e mulatas, de requebros febris. Brasil, essas nossas verduradas, das flores e cascadas, e colorido sutil. E esse lindo céu azul anil, pelo Guruí, agora no meu Brasil, alaiá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu, Arlindo Neto! Valeu, Chutivac! Valeu, MTV! Valeu, São Paulo! E quem gostou faz muito barulho! Valeu, São Paulo! Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Vou endoidar em Cameta, vou delirar em Maruda, vou te ligar, tá de Berlim, vou namorar em Bogotá, vou botar quente em Macapá, eu vou alucinar Paris, vou requebrar o Síria em Coraci, Marapani, vou requebrar o Síria em Coraci, Marapani, em Salvador, vou te apanhar. Vamos pro Rio, pra Farria, depois voltar pra Rebola, o carimbó do meu Pará. Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Sei lá, sei lá, sei lá. Sei lá, sei lá, sei lá. Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Sei lá, sei lá, sei lá. A lua que gira. Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Vou bagunçar em Curupá, vou me enfiar no Afuá, vou desvairar em Medellín, em São Juan vou me acabar, de Mãe do Rio vou me lembrar daquela noite de luar, em Santarém vou me exaltar, no Muju, no Bujaru, em Santarém vou me exaltar, o Muju, no Bujaru, lá no Congo vou chamegar, lá em Natal vou variar, de Maceió não volto só pro carimbó do meu Pará. Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Sei lá, sei lá, sei lá. A lua que dirá. Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Sei lá, sei lá, sei lá. A lua que dirá.
Olha lá, murmurando, mar que ouvi a cantar, sua voz no oceano é doce de escutar, a cantar melodias sobre as ondas do mar, som que exala perfumes no ar. Mar que eu vi na nuvem de água clara, vem seu canto sempre me molhar, sua voz que está na maresia, o seu canto tem melancolia. Mar que me conforta, eu te escuto, mar que apavora meu olhar, se estou distante desta costa, nem sei respirar. Do mar, sou marujo, eu vim pra te admirar. Outra vez, o acorde d'água fresca, como vim de longe do além-mar, me comovo dessa sua mágoa e atravesso essa sua água, tudo de acordo com a maré, só andava onde dava pé. Se sou dissonante nessa onda, venha me ensinar. Do mar, sou marujo, eu vim pra te admirar. Outra vez, o acorde d'água fresca, como vim de longe do além-mar, me comovo dessa sua mágoa e atravesso essa sua água, tudo de acordo com a maré, só andava onde dava pé. Se sou dissonante nessa onda, venha me ensinar. Eu cheguei nos 4 cantos, olhei a rua 13 de maio, segui São Bento, segui Amparo, fui parar no Bom Sucesso, me lembrei de Buenos Aires, no Largo do Guadalupe, olhei Amaro Branco, me encantei com o mundo, subi Alto da Sé, no Cruzeiro de São Francisco, fui para a Praça do Carmo, na Praça da Liberdade, segui Praça de São Pedro, subi Mercado da Ribeira, desci Largo de São Bento, no Largo do Varadouro, na Praça do Jacaré, Afoxé, Olinda mandou me chamar, Afoxé, Olinda mandou me chamar, Afoxé, Olinda mandou me chamar, Afoxé.
Eu cheguei nos 4 cantos, olhei a rua 13 de maio, segui São Bento, segui Amparo, fui parar no Bom Sucesso. E aí, meu povo? Estamos de volta? No Largo do Guadalupe. Olá, minha pova. Todos intervalados? Cadê você, Cora? Eu? Você não tá intervalada? Estou sim, estou aqui. Cadê Cora? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Vamos seguir, gente? Bora. Vamos seguir. Bom, então a gente trouxe, né, essas metodologias que a gente usou para se inspirar. E aí a gente queria rememorar, né, que a gente falou rapidinho na última aula, no último encontro, sobre essa metodologia da oficina do Formigame, né, que é baseado justamente nessa questão que a gente identificou em várias pessoas que querem fazer projetos na cidade. Eu quero transformar a cidade, mas não faço ideia de por onde começar. Então, a gente atua justamente nesse ponto, de ajudar as pessoas a entender como que eu posso começar. E aí, lembrando, né, dos 6 passos da nossa oficina, refletir sobre a relação com a cidade, levantar os problemas e soluções, escolher um problema para atacar, levantar soluções para esse problema, escolher uma solução para construir, e esse 6º passo, que é montar um projeto para colocar essa solução em prática. Como que a gente faz esse 6º passo? A gente usa esse modelinho que a gente criou com base tanto na experiência que a gente já viu de outros coletivos, nesse material dos 11 princípios para transformar espaços públicos, pensando também no modelo do Canvas, então, né, mesclando essas metodologias, a gente criou essa ficha, né, que é para você por onde começar. Comece por aqui, né? Então, são que a gente chama de caminhos para formigar na cidade. Quero montar um projeto, por onde eu começo? Então, a gente tem também seis etapas que a gente precisa pensar. Então, o que eu quero fazer? Qual que é a minha ideia? Qual que é a minha proposta? Qual que é o meu projeto? É uma horta comunitária? É um festival numa praça? É uma intervenção artística? Né? O que é que eu quero fazer? Por que eu quero fazer? Então, que problemas, né, que questões esse projeto resolve? Qual que é o objetivo dessa ação? O que eu espero conquistar com isso? Quem que vai se beneficiar? Onde e quando? Né? Porque isso muda completamente o projeto. Dependendo do lugar, tem necessidades diferentes, recursos diferentes, então é muito importante entender onde, quando, e a questão da duração, que é aquilo que a gente falou. Pode ser uma coisa temporária, não precisa ser, né, algo permanente, pode ser algo pontual, né? Um festival acontece uma vez, ele pode vir a acontecer depois, mas se ele acontece uma vez, ele já é, né, um projeto. A quarta etapa é quem vai participar, então os parceiros, apoiadores, a comunidade, também quem vai ser envolvido, porque às vezes tem quem vai participar da construção do projeto e quem vai, às vezes, participar como público, né? Então, se eu vou fazer uma peça de teatro, né, numa janela, no Minhocão, como acontece, esparrama na janela, eu tenho as pessoas que vão participar e eu tenho o público que vai assistir. Eu preciso considerar todo mundo, né? 5 do que precisamos, então, são os recursos, materiais, metodologias, inspirações, o que eu preciso para realmente colocar esse projeto de pé. E o 6º passo é o passo a passo, que é aquela coisa de fazer a listinha mesmo. O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? Né? Como que eu faço a construção desse projeto? Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa horta comunitária, o que eu preciso? Né? Eu preciso de um espaço, eu preciso de mudas, eu posso pegar inspirações de outros lugares, de outras hortas que já fizeram, né? Que já criaram as suas intervenções. Eu vou precisar. Quem é que vai participar? A gente tem a comunidade que vai se envolver, que vai participar da escala de rega, que vai ajudar a fazer o cultivo, a fazer o plantio. Então, todos esses passos vão ser considerados quando a gente vai pensar num projeto.
E aí a gente vai para o projeto que foi criado coletivamente aqui, né, nessa mesma sala de Zoom, com os estudantes dos grêmios. Então, a gente fez todas essas 6 etapas, né, que a gente mostrou da nossa metodologia com eles, e no final a gente, então, se juntou para criar esse projeto. O problema que eles escolheram para resolver foi a visibilidade social, e a solução que a gente foi construindo juntos, e foi muito interessante porque a gente fez esse processo com todo mundo participando, e esse projeto ele foi sendo construído conforme as pessoas iam falando, né? E aí é muito interessante, essa é a parte que a gente precisa, como facilitador, estar muito atento e com uma escuta muito, muito afinada e também um cuidado para não direcionar, que é uma coisa que a gente já falou também no encontro passado, né? Porque a gente fica com uma ansiedade de, não, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí já resolve. Né? Como que a gente faz com que esse processo seja deles? Né? Eles sejam os protagonistas. Então, a gente vai trazendo as perguntas, né? A gente colocou aí, isso é o resultado final, né? Mas todas essas... Aqui, em vermelho, embaixo, né, dos passos, tem o resultado final, e toda essa parte, todas essas palavras, essas frases coloridas, são o que eles foram colocando no chat, e também alguns abriram o microfone para falar. Então, a gente foi construindo juntos esse processo, né? A gente começou, bom, o que a gente vai fazer? E aí, uma das estudantes abriu o microfone e falou, bom, eu acho que seria legal a gente fazer reuniões, eventos, festas, palestras em lugares abertos, em praças e quadras, para discutir assuntos relevantes que têm a ver com a visibilidade social, como racismo, homofobia. Aí eu falei, poderia ser um festival. Isso, um festival. Então, a gente foi construindo, e aí cada um foi colaborando com as suas ideias, e a gente foi facilitando esse processo, né, apoiando esse processo. Então, é muito esse lugar de dar apoio e ajudar eles a se expressarem, né? Porque eles sabem o que eles querem fazer, né? A gente ficou muito encantada com esse processo, que foi incrível, né? E eles saíram do encontro falando, nossa, a gente tem que fazer esse projeto acontecer, né? E é muito legal porque é deles, né? Eles criaram, não foi a gente que falou o que eles têm que fazer. Olha, o mais legal de vocês fazerem é a horta comunitária. Não é isso que eu quero fazer, né? Então, eles se apropriaram muito desse processo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria dizer que, às vezes, o papel do facilitador, do educador, nesse sentido, é o antes até disso, né? Porque a gente contribui bastante quando a gente mostra as iniciativas de exemplo, quando a gente faz a reflexão sobre a cidade, espaço público que a gente quer, porque aí a gente dá autonomia para eles conseguirem realmente ter bagagem para pensar sozinhos. Então, por isso que toda aquela parte que vem antes é tão importante. Se a gente, de repente, começar a fazer essas perguntas sem ter o processo de reflexão, sem ter algumas ideias como exemplo, eles vão ficar um pouco perdidos e acaba que é sempre mais do mesmo, né? O que a gente já está acostumado a ouvir e tal. Então, o processo anterior a essa discussão é muito importante. E aí que está nosso papel de falar. Acho que a parte do professor falar é realmente o antes, né? É direcionar o antes, é mostrar o antes, mostrar outras possibilidades, e aí depois deixar que eles vão, né? Dar corda para eles irem. Exatamente. Fala, E Cora. tem aquele jargão que fala que a gente precisa conhecer para mudar, né? Para dar pitaco. Então, por isso que a Ju comentou, né? Eu acho que faz todo sentido. E eu queria falar que essa foi uma ferramenta que a gente usou que foi possível, né? Porque a gente estava distante, não tinha como se encontrar, então foi a forma que a gente viu mais eficaz. Mas se for um processo físico, né, pessoalmente, isso pode ser feito de N maneiras. Pode ser dividido em grupos e cada um pensa numa coisa, pode ser feito com uma cartolina na parede, cada um vai colocando um post-it, enfim, tem várias maneiras, a gente comentou já várias ferramentas, a gente vai mandar outras para vocês, mas só queria dizer que não necessariamente a gente precisa fazer um quadro branco como está aqui, né? Exatamente. Quando a gente fez esse processo em oficinas presenciais, a gente fazia com cartolinas, e era muito interessante, porque a parte de olhar para os problemas e soluções da cidade, a gente fazia
presencialmente e localmente. Então, eu estou numa praça fazendo uma oficina, eu vou dar um tempo para os participantes darem uma volta nessa praça e observarem os problemas. Então, não é a gente estar aqui na frente do computador e ficar pensando, quais são os problemas e soluções da cidade? É eu olhar, né? Então, é muito legal a gente ter esse momento presencial. É que, assim, a gente está trazendo aqui o que é possível fazer agora, senão a gente fica também com aquela coisa de, no presencial é assim. E, claro, a gente ama o presencial, né? Estamos todas desesperadas para que isso aconteça novamente, mas enquanto a gente não tiver vacina, a gente sabe que é complicado. Então, a gente está fazendo o que é possível nesse momento. Mas quando a gente tem a possibilidade de estar no presencial, essa etapa do reconhecimento do espaço, ela pode ser feita depois da gente fazer toda essa conversa sobre o que é cidade e o que é espaço público, você dá a oportunidade das pessoas voltarem para a cidade, olharem para a cidade de novo, com esse olhar mais ampliado. Então, e aí a gente dá essa volta pela praça, por exemplo, ou por um espaço que a gente está, e aí a gente se reúne com cartolinas e vai fazendo esse processo, primeiro de pensar, de listar os problemas, depois listar as soluções e criar o projeto junto. Então, isso pode ser feito com cartolinas, né, com discussões, é muito legal que seja feito assim, e sempre com esse olhar ampliado, né? Eu vou olhar para a cidade pela minha visão, mas também entendendo que esse é um espaço compartilhado. Então, teve uma oficina, por exemplo, que a Ju, inclusive, estava, que a gente criou um projeto de rampas. Era uma praça maravilhosa, em Alto de Pinheiros, que você pensa, não precisa de nada, tinha uma série de estruturas. Mas uma das participantes falou, que inclusive era uma criança, falou, eu reparei que não tem acessibilidade essa praça. E aí a gente pensou num projeto de criar rampas, um mobiliário, né, fácil ali, de rampas de madeira, para que a gente pudesse colocar temporariamente nas calçadas, para que tivesse esse acesso a a cadeiras de roda, carrinhos de bebê, enfim, pessoas com mobilidade reduzida pudessem fazer essa entrada na praça de uma maneira mais suave, né, mais tranquila. Então, tem uma série de ideias que podem surgir a partir desse olhar para o lugar. E aí, o que a gente fez aqui, usando o Zoom e usando o quadro branco, foi reproduzir o que era possível desse encontro, né? E aí deixando todo mundo ir falando. E aí, por exemplo, quando eles começaram a falar, seria legal a gente fazer, então, esses eventos em várias praças, né? Porque aí começou, aonde a gente vai fazer? Bom, cada um era de um lugar, e aí falar, a gente poderia fazer em vários espaços, né? Poderia ser um festival como Virada Cultural, como Virada Sustentável, que é espalhado pela cidade, aí cada um poderia ficar responsável por um lugar, já que a gente tinha um grupo grande de vários lugares da cidade. E aí é que é interessante também a gente ter visões diferentes, né? Pessoas com vivências diferentes também, onde a gente pode criar um projeto que ele abarca mais visões da cidade, né? Porque a gente sabe que quem mora no centro, quem mora na Zona Oeste, quem mora na Zona Leste, dependendo de onde você mora, de quem você é, né? Enfim, da sua vivência pessoal, você vai ter uma visão diferente. E a junção dessas visões é muito interessante na construção de um projeto. Meus gatos querem muito participar da aula, gente. E até pensando nisso e ampliando a discussão, eles falaram, gente, vamos transmitir online. Sim. E aí eles já queriam fazer parceria com, nem lembro o nome do negócio. CMSP. Isso. E eles queriam abrir para ser enorme o evento, todo mundo discutir, todo mundo participar, presencialmente ou virtualmente. Foi bem legal. Exatamente. E aí é isso, né? A gente vai provocando com as perguntas, sempre com as perguntas, né? Então, que espaços são esses? Legal, mas que lugares? Então, a gente tem aqui uma lista, né, de opções de lugar que a gente foi listando e afunilando essas ideias, né? Porque isso é uma coisa que os facilitadores, os professores, né, a gente que está ali apoiando esse processo, tem uma função interessante que é essa de ir afunilando, né? Porque senão fica essa coisa, vamos fazer em praças. Mas qual praça? Que praça? Em que lugar? Que lugar exatamente? Né? E aí depois até falaram da fábrica de cultura, por exemplo, porque daí quando a gente pensou, beleza, do que a gente precisa? Então, quais são os recursos? Porque o espaço público, ele é bom porque ele é acessível,
Só que, às vezes, se você vai fazer um show, você precisa de uma tomada, você precisa de uma estrutura, né? Você precisa ter você precisa ter alguns recursos ali tecnológicos. E aí alguém fala, a fábrica de cultura disponibiliza. Então, né, já fazendo essa interlocução, inclusive, com espaços públicos que têm estrutura, né? E que são espaços públicos, porque são abertos e estão ali para serem usados. Então, a gente foi provocando isso e aí eles foram trazendo as respostas conforme a gente foi contando, né, ajudando eles a fazerem esse processo, esse projeto, a criação desse projeto. E a ideia mesmo desse encontro virtual que a gente fez foi meio que reproduzir o que é feito presencialmente. Mas na escola, por exemplo, que a gente tem, no caso dos grêmios, uma reunião por semana, por exemplo, eu acho muito legal a gente fazer todo esse processo num dia mesmo, porque você ir pensando no projeto inteiro num dia tem um significado, tem uma importância. É por isso que a oficina do Formigueme faz tudo num dia só, né? De você pensar o quem, o como e tudo junto. Mas no caso de um projeto feito na escola, isso depois pode ser afunilado com o tempo. Então, ter uma ideia inicial, anotar tudo que foi pensado de uma só vez, né? Pelo menos nessa parte de pensar o projeto, mas depois, em outras reuniões posteriores, ir afunilando também, né? Então, ir lá, fazer uma primeira anotação dos lugares, por exemplo, as praças, e depois deixar uma semana para eles irem pensando se eles conhecem outros lugares, se qual praça que é melhor de fazer, falando da ideia da praça, mas até quem pode estar envolvido. A gente vai colocar lá na primeira visão as pessoas que vão estar envolvidas, e eles vão para casa pensando nisso, e eles podem voltar na semana seguinte com outras ideias de pessoas. Então, é legal ter todas as informações iniciais, né, para a gente ter um ponto de partida, e aí dá um tempinho também para eles irem trazendo outras informações e outras ideias, afunilando os pensamentos, organizando as ideias, né? Mas eu queria falar disso, que é importante também a gente não separar tudo, entendeu? E colocar, então hoje a gente vai pensar o que fazer, acho que é meio que uma dinâmica de sala de aula. Amanhã a gente vai pensar por quê. É legal fazer tudo de uma só vez para a gente ter uma ideia de um projeto inteiro de uma vez só. E aí depois ir trabalhando como que isso pode ser feito, se for o caso, se não tiver tempo para fazer tudo num dia. E refinando, né, as ideias. A gente não fez com eles o passo 6, que era o passo a passo, né, até porque não deu tempo, mas seria uma outra etapa, né, de aí começar realmente a listar para poder colocar em prática esse projeto. E eu acho que esse sexto passo a passo, na verdade, é o que a Ju acabou de comentar, né? Seria os encaminhamentos, digamos assim, ou divisão de grupos de trabalho, quem vai ficar responsável pelo quê. Eu acho que esse sexto passo, ele é feito como um sexto, mas não necessariamente ele vai ser o último, né? Esses 6 passos, eles são feitos simultaneamente, porque as ideias vão vindo. Isso aqui não foi feito, tipo, vamos lá, resposta 1, resposta não foi assim, né? É uma coisa que vai realmente empolgando e as pessoas vão tendo insights e vão colocando. Mas o sexto passo é a organização dessas ideias, né? Desses 5 primeiros passos e a divisão das atividades, quem vai ficar com o quê. É importante também que eles consigam entender que eles vão ter certas funções, né? Vai ter uma pessoa que vai ficar, como vocês viram no filme, tem uma pessoa que ficou responsável no filme, né? No começo, antes de todas as aulas começarem. Ficaram 2 meninas responsáveis pelas entrevistas, pela gravação. Seria uma pessoal de comunicação. É uma forma também de pensar no futuro, né? A profissão que elas querem seguir, sei lá, os trabalhos que elas querem desenvolver quando elas estiverem adultas. É uma forma também de incitar isso neles, né? E se experimentar, né, em lugares, em habilidades, em funções diferentes, né? Então, durante o projeto também, durante a construção desse projeto, alguns estudantes já foram falando, eu já tenho contato de banda, eu tenho contato de palestrantes que podem falar sobre visibilidade negra, eu tenho, né? Eles já foram trazendo essas habilidades e o que eles tinham a oferecer para o projeto, né? Para os recursos que precisavam. Então, eles falaram, temos que criar as redes sociais para fazer a divulgação. Quem vai cuidar das redes, né? Precisa ter alguém que vai fazer esse trabalho. Quem que vai fazer? E aí a gente vai puxando essas funções.
todos os participantes do Grêmio, ele já tem os seus cargos, né, pré-determinados. Então, também é legal a gente usar esses cargos para eles perceberem o que eles podem fazer dentro daquele cargo que ele ocupa. Então, é legal fazer, de repente, essa organização dos grupos pensando nisso também, né? Ajudar eles a pensarem sobre a função que eles estão exercendo. Até porque dá autonomia para eles tomarem decisões sozinhos, né? Para ter alguém que vai encabeçar alguma coisa e pode tomar uma decisão, para não ficar também tudo na nossa mão. Porque às vezes acontece de quem está responsável, o professor que está responsável, ter que decidir tudo o tempo inteiro, ou ter que estar o tempo inteiro lá coordenando. E dar essa autonomia para eles pensarem, né? Dizer, olha, você vai cuidar dessa parte, né? Porque você tem essa função no Grêmio, você é o presidente, ou então você é responsável pela divulgação. Isso ajuda também que as coisas saiam um pouco da nossa mão, porque a gente sabe que na escola, além da função de trabalhar os projetos e tudo mais, a gente tem a função de professor, né? De estar lá no conteúdo, de participar das reuniões com outros professores. Então, quanto menos a gente tiver a responsabilidade total de fazer a coisa funcionar, mais legal para eles, que vão ter autonomia, vão ter o protagonismo realmente, né, vigente na execução do projeto, e mais fácil para a gente também, né? Dá uma folga para a gente também. Então, a formação desses estudantes também está aí, da gente dar essa autonomia, direcionar, é claro, tá olhando para aquilo, mas também dizer, olha, você já escolheu essa função porque você gosta de fazer isso, então você pode tomar isso para você, né? Toma que o filho é teu, né? Dar também esse direcionamento para eles e deixar na mão deles as coisas para acontecerem. Então, nem tudo precisa ficar, a última palavra não precisa ser nossa o tempo inteiro, né? A gente pode estar lá só observando e deixar que eles também tomem decisões. Então, usar esses cargos dos grêmios pode ser uma ferramenta muito legal para a gente, um facilitador para a gente. Sim. E aí, acho que a gente pode passar para os projetos que vocês trouxeram lá no questionário, que vocês gostariam de implementar, né? Então, vocês trouxeram aí imprensa jovem, eventos, atividades culturais, ações como comunidade, mediação de conflitos, reaproveitamento de alimentos, projetos de escuta, campanhas, enfim, consciência política e cidadã, novas tecnologias de aprendizagem, mapeamento do entorno, clube de leitura, tem uma série de projetos. Ju, acho que pode falar também um pouquinho dessa parte. Sim, quando a gente percebeu que o que vocês trouxeram para a gente sobre os projetos, a maioria são projetos que aconteceriam dentro da escola. Isso por si só já é um facilitador, né? Porque a gente está lá dentro todo dia, então a gente consegue ir enxergando por onde que a gente pode enveredar para fazer o negócio funcionar. E aí depois a gente pode até extrapolar os muros da escola. Então, acho que partir também de dentro da escola, com um projeto dentro, que vai atingir esses estudantes primeiro, já é um ponto positivo enorme, assim. Outra coisa que é legal a gente pensar é que quando vocês colocaram aí os passeios, os eventos, as palestras, né? Isso é algo que a escola tem muita carência. E às vezes falta mesmo alguém ter a ideia de como fazer isso funcionar. Então, pensar que esses projetos, eles vão ser bons lá para essa comunidade, mas que eles também podem ser vistos por outras escolas. A gente conversou, não sei se foi na última aula ou na primeira, sobre a importância da gente registrar, né, o que a gente faz de legal e a gente fazer isso ser visto, porque quando a gente fala de impacto que a escola pode causar, tem a ver muito com que os outros conseguem olhar para replicar também, porque isso dá força, principalmente com projetos dentro da escola, para isso continuar. A Fê falou aí há poucas palavras atrás que não precisa ser uma coisa que vai ser sempre. Então, fazer um festival, não precisa ser um festival que vai se repetir todo ano, pode ser um festival bem feito, né? E aí, a partir disso, a gente olha o que pode mudar, o que tem para melhorar e fazer um outro festival, de repente, diferente em seguida. Tudo que foi colocado aí, que vocês trouxeram para a gente, parecem coisas possíveis, mas são coisas que exigem realmente trabalho e que exigem que a gente não faça sozinho. Então, a vontade de um professor só, ou mesmo de meia dúzia de professores na escola, não consegue fazer com que a coisa funcione. Então, trazer esses estudantes para perto da gente, né, fazer eles terem propriedade para participar e terem vontade que aquilo aconteça, já é um meio caminho andado, assim, ter mais gente do nosso lado. A gente, às vezes, pensa, né, que fica tudo na nossa mão, de fazer as coisas acontecerem, e falta mesmo a gente dizer para eles que eles são capazes. Por isso que mostrar essas ferramentas do como, onde, né, e um passo a passo de como que isso pode ser pensado,
é muito importante para eles, porque a gente tem a noção da realidade, né, do que é um projeto, de como que faz para construir alguma coisa, mas eles não, eles nunca tiveram essa vivência. Então, partir disso com eles, então, mesmo que seja uma ideia nossa, então a imprensa jovem, por exemplo, que está aí bem grande, né? Acho que bastante gente comentou. Tem já na prefeitura, por exemplo, tem o Educomunicação, mas nem toda escola tem o Educomunicação em si. Mesmo tendo a vontade, gente querendo participar, estudantes afim, por que esse Educomunicação não pode ser um auxílio para fazer a imprensa jovem acontecer dentro da nossa escola, né? Mesmo que não seja da Prefeitura de São Paulo, será que a gente não pode olhar isso como exemplo, esses projetos, essas escolas que já têm esse projeto em si? Então, trazer para perto da gente as possibilidades e mais gente junto com a gente nessa vontade, assim. E acho que uma coisa importante... Desculpa, pode falar, Ju. Não, e é muito legal perceber que muitas coisas que vocês colocaram, os estudantes também colocaram, de uma outra maneira, às vezes, né, de uma forma mais específica, mas a vontade de fazer a escola viva, ela é comum aos professores que estão aqui e comum aos estudantes que participaram com a gente na oficina. Então, a ideia de uma escola que realmente atue, que traga as pessoas para agir, que saia da coisa do conteúdo, ela é uma vontade geral, né? Então, a gente já tem alguns aliados aí, é legal a gente pensar nisso. Sim, e é legal a gente pensar que é o nosso próximo convite, como que esses projetos que vocês gostariam de implementar conversam com a cidade, e como que vocês podem usar todas essas ferramentas, metodologias, informações que a gente trouxe para vocês, desse olhar para a cidade, para projetos que podem extrapolar os muros da escola, né, e conversar. Não é que a gente não vai fazer dentro da escola, mas a gente vai fazer, né, eles transbordarem para a cidade, e o quanto a gente pode ganhar com isso, né? Inclusive de possibilidades de fazer coisas novas. E aí a gente quer convidar vocês a olhar de novo para esses projetos que vocês queriam implementar, ou pensar em novos projetos, e aí como vocês usariam essas metodologias, essas ferramentas que a gente trouxe para implementar esses projetos. Então, a gente vai agora... É uma discussão inicial, assim, a gente não fez com vocês o processo da oficina, né, o mão na massa mesmo, porque a nossa intenção era mais formar, né, trazer essas informações para que vocês pudessem replicar esse processo com os estudantes, mas aqui acho que a gente pode fazer uma discussão, né, também para vocês terem esse gostinho de pensar nos projetos e o que vocês fariam, como que vocês aplicariam tudo isso que a gente trouxe em coisas que vocês querem realizar, que os estudantes já trouxeram para vocês, enfim, o que vocês mesmos acham interessante. Então, a gente vai dividir vocês em salas agora, a gente decidiu fazer 3 grandes salas, para que a gente pudesse estar junto também nesse processo, para que a gente pudesse participar dessa conversa também. Então, vão ser salas grandes, talvez nem todo mundo consiga falar, mas é importante que é isso, quem está afim de falar, quem já está com ideias, fala, coloca e a gente vai trocando. A gente vai dar 15 minutinhos para isso. Vai ser aquele processo que vocês já conhecem da viagem no tempo. A Jaque vai dividir a gente e daqui a pouco a gente vai saindo. Pronto, só estava ajustando o tempo que eu não tinha ajustado ainda. Boa. O sala 1, já o Carlos já entrou, a sala 3, a sala 3 está indo bem. Sala 2 agora que começou a entrar. A sala 2 tá indo devagar, mas tá indo. Sala 1 já tem mais gente. Simone. Vou mandar a Viviane. Sala 1. Sala 2. Sala 3. Sala 1. Sala 2. Sala 3.
Posso fechar a sala, Fernanda? Pode sim, pode Tá, sim. close. Eu estava esperando, não sabia. Então, eu tava aqui também esperando. Falei, nossa, ninguém falou nada comigo. Peraí, eu acho que já passou os 15 minutos. Você quer ficar como host? Não precisa. Tá. Qualquer Que agora a coisa... gente só vai, Ah, tá. acho que encerrar. Nossa, nem vi a hora passar. Pois é, Que legal. estamos a 5 minutos. Quanto mais passa, menos a gente vê passando, né? Quanto mais vezes a gente faz. Sim. Gente, como a gente está muito em cima da hora, a gente não vai poder. A gente queria fazer um momento de compartilhar o que cada grupo discutiu. Acho que depois a gente pode fazer isso também lá no grupo do WhatsApp. Enfim, a gente queria pedir para vocês abrirem as câmeras, quem puder, quem se sentir à vontade, para a gente fazer essa selfie virtual de fim, né, da nossa parte do curso, porque o curso continua, né? A gente tem agora os nossos parceiros dos 3 Palitos, que vão falar, né, muito também dessa relação com o poder público, e é muito interessante, então fiquem, vocês vão gostar. Acho que a Ju caiu, mas falou que está voltando, então... Voltou. Quem então, vai tirar a foto? Vamos tirar foto, todo Fê? mundo. Eu tiro. Tá bom. Vamos lá, gente. Façam suas poses. Eu vou tirar várias. São várias páginas. Tem algumas pessoas ainda abrindo as câmeras. Estou tirando várias. É isso, gente. Muito bom. Eu sou a louca das fotos. Se deixar, eu fico tirando eternamente. Minha filha. Tirei várias. Ô, Ju. Beleza? Tem algum contato que vocês podem passar? Sim, a gente tem. Oi, Cora, você consegue compartilhar que a gente tem a nossa tela final, que tem as nossas redes, mas a gente passa também para vocês no WhatsApp, mas a gente tem aí os contatos da Oficina Municipal, os nossos contatos, esse é o nosso e-mail oficial, as nossas redes, a gente é mais ativa no Instagram, pode mandar mensagem lá, pode mandar e-mail, mensagem no WhatsApp também, a gente, na medida do possível, vai respondendo, né? Tem um tempinho aí de resposta, mas a gente está super disponível para conversar, para, enfim, trocar. Para a gente é uma honra poder estar compartilhando essas informações com vocês e aprendendo com vocês também. A cada oficina que a gente faz, a gente absorve uma série de novas ideias e visões, então é muito legal. A gente queria agradecer muito vocês pelo tempo, pela disponibilidade, por estarem aqui, toparem fazer toparem olhar para isso com a gente e fazer esse caminho junto com a gente. Muito, muito, muito obrigada. E obrigada, claro, à Oficina Municipal, que é um parceiro incrível, e aos nossos parceiros do Beabá e do 3 Palitos também, que são incríveis, e a gente, enfim, só tem a agradecer. Não sei se as meninas querem fazer também uma palavrinha, se vocês quiserem, oficialmente, acho que são 7 horas, mas quem quiser, enfim, a gente tem mais uns minutinhos aí. Obrigada, gente, pela presença. Foi muito incrível, foi bem legal essa troca. Espero que a gente consiga se encontrar depois de uma maneira presencial. E conforme vocês forem fazendo coisas legais também, sintam-se à vontade para compartilhar com a gente. Os projetos da escola são bem-vindos também na nossa lista de boas iniciativas e exemplos para a posteridade. Então, o que vocês fizerem de legal, trouxerem de legal, podem mandar para a gente depois lá no Instagram ou por e-mail, que a gente vai gostar de saber, tá? E vou repetir o que a Thaís falou na sala que eu estava. Não desistam. Tem muita gente aí fazendo várias coisas, muita gente querendo fazer coisas. Vamos todos se juntar. Não desistam, tem muita coisa para fazer e boa sorte para todos nós. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, Arrasaram gente. Muito obrigada. Sensacionais. Obrigada. Gente, só
Eu falei, eu tô achando que hoje é quarta e quinta-feira, né? A nossa próxima aula é depois de amanhã. Quinta-feira começamos com 3 palitos. Não é na semana que vem. Estou meio doida nos dias. Então, aguardamos vocês na quinta. É isso aí. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite.